Agora eu passo a palavra para o professor Dr. Paulo Sumida, que é o diretor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, um dos mais importantes centros de pesquisa oceanográfica de nosso país. Ele apresentará o tema Resultados científicos mais relevantes da cooperação IAUSP-JAMSTEC, advindos do emprego do submersível japonês Shinkai 6500, em operação na margem continental sudeste-sul brasileira. Professor Paulo Sumida, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Desculpe, eu perdi minha tela aqui, eu não estou conseguindo ver. Bom dia, eu gostaria de agradecer, vocês estão me ouvindo? Ok? Sim, Paulo. Nós estamos lhe ouvindo forte e claro, professor. Obrigado, gostaria de agradecer a todos aí do Sembra, né, pelo convite, é um prazer. Gostaria de parabenizar o Eugênio, né, nós tivemos juntos aí no submersível Shinkai, então foi uma data bem importante para dizer, um período bem importante para a ciência brasileira, e eu vejo aí os dados da CPRM, já fico com água na boca, porque algumas das imagens são maravilhosas, né, das imagens que eles estão fazendo, então parabéns para o Eugênio, né. Me pediram para mostrar um pouco sobre esses resultados científicos mais relevantes, né, que a gente teve com o Shinkai, e é interessante porque, não sei se coincidentemente ou não, faz 10 anos que nós fizemos essa campanha, e dessa campanha a gente publicou inúmeros trabalhos científicos, né? Foi um momento extremamente importante para a ciência brasileira, para mim específico, porque eu trabalho com mar profundo desde 1987, então já vão aí 35 anos, né? Principalmente a parte biológica, mas a parte geológica é muito importante e geofísica para a gente, né? Essa colaboração com o Shinkai, né, foi importante porque a gente juntou várias universidades do Brasil, né, a Univale, a Universidade Federal Fluminense, depois outras se juntaram, né, o Serviço Geológico Brasileiro, né, e junto com a JAMSTEC, né, a gente conseguiu fazer uma expedição de muito sucesso. E desde então, né, nós trabalhamos com afinco, né, tivemos parcerias com a FAPESP também, para também conseguir fazer mais estudos, né, análise das amostras, etc., com o pessoal japonês, então foi um momento muito importante. Como o Eugênio já citou, né, e a gente vai ter um pouco de sobreposições, né, entre a minha apresentação e a do Eugênio, né, a gente criou, então, né, por sugestão, se eu não me engano, de um professor que o cruzeiro se chamasse Atapiúna, né? A gente fez o consórcio, né, Atapiúna, e Atapiúna vem do Tupi-Guarani, que quer dizer navegando em águas escuras e profundas, né? Muito boa a palavra para falar sobre esse mergulho. Foi um acordo entre o Brasil e o Japão, né, em que a JAMSTEC, a USP e a CPRM foram protagonistas, mais 10 instituições de ambos os países. Bom, como o Eugênio já disse também, a gente usou o navio Yokosuka, né, o navio seria o navio mãe, né, do submersível Shinkai, um navio não muito novo, mas com muito recurso tecnológico, né, para operar o Shinkai. A gente visitou, então, a elevação de Rio Grande, a dorsal de São Paulo e o platô de São Paulo em abril e maio de 2013. Então, acabamos de completar 10 anos dessa expedição, foi um grande sucesso.
A gente usou, então, o submersível Shinkai, né, como o Eugênio já citou, e o que eu gostaria de mostrar para vocês, nós tivemos inúmeros resultados. Obviamente que não temos tempo para mostrar todos, mas eu gostaria de mostrar para vocês, né, e aí focando nos submersíveis tripulados, né, e há uma polêmica muito grande, né, na pesquisa, se a gente deve usar ou não os submersíveis tripulados, por causa do risco, né, e por causa também que hoje em dia os ROVs e os AUVs, eles praticamente fazem, né, tudo que um submersível tripulado faz, sem o risco e sem o problema de tempo de fundo, né, que existe com o submersível. Particularmente, eu discordo, eu acho que a dimensão humana, né, a presença humana dentro do submersível, né, no local ali, in situ, é uma coisa que a gente não consegue reproduzir apenas olhando na tela de um computador, né? A percepção que você tem do ambiente, a percepção, as coisas que você consegue enxergar e que você não conseguiria com uma câmera, apesar você teria que depois no laboratório ficar olhando com bastante precisão ali, né? Não é a mesma coisa que está no mar profundo. Então, eu gostaria de mostrar para vocês como... eu gostaria de fazer uma linha aqui, né, do que aconteceu durante o cruzeiro e que teve implicações ao longo, né, da nossa pesquisa. De novo, ali, só para esse mapa aí, o mapa da CPRM, né, eu vi que o Eugênio tem um mapa maravilhoso, queria até pedir para ele se ele não pode me mandar uma cópia desse mapa maravilhoso da elevação de Rio Grande, né? A gente ainda está com esse mapa da época ali que a gente fez, né? O Eugênio que fez esse mapa, então, do platô ali de São Paulo, da dorsal, e da elevação de Rio Grande. Mas o que eu queria mostrar para vocês são alguns desses resultados científicos, né? Que se é que a gente pode falar que existe um mais importante que outro, mas a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é uma coisa que se chama serendipidade, né? Que é uma coisa que é imponderável, né? Que quando você está mergulhando, pode acontecer e você pode fazer uma descoberta sensacional, né? Pelo menos a gente pôde ter algumas desses momentos, né? Em que a pesquisa científica pode se beneficiar muito, né? Por um momento de sorte, principalmente. Então, uma delas, né, durante a primeira pernada, que foi na elevação de Rio Grande da dorsal de São Paulo, posteriormente a segunda pernada foi no platô de São Paulo, a gente encontrou uma carcaça de baleia, né? E encontrar uma carcaça de baleia em estado natural é uma coisa extremamente difícil. Imagina você... um amigo, um colega meu, que, aliás, eu trabalhei com ele na Universidade da Havaí, o professor Craig Smith, em 1987, ele encontrou a primeira carcaça de baleia mergulhando no submersível Alvin, né? Isso aí gerou toda uma pesquisa científica relacionada aos organismos que vivem em uma carcaça de baleia, né? Em 2013, ou seja, 26 anos depois, a gente encontrou essa carcaça de baleia, depois da primeira que foi encontrada em mar profundo, a gente encontrou ela na dorsal de São Paulo, a 4.204 metros de profundidade. E veja, 26 anos depois, essa foi a 8ª baleia em estado natural, né, o 8º corpo de baleia em estado natural, que foi encontrado no mundo, né, de todos esses trabalhos aí que foram feitos. Era uma baleia mink antártica, né, Balaenoptera bonaerensis. A gente encontrou só 9 vértebras, né, caudais. A gente confirmou isso com os dados de citocromo C oxidase, né, subunidade 1, que é um marcador genético, né?
confirmando a identidade da baleia, e essa baleia foi a baleia mais profunda encontrada e descrita em estado natural no momento, e até o presente ainda é a baleia mais profunda. Aí vocês vão falar, poxa, mas e daí que você encontrou uma baleia? Tá? Foi a primeira carcaça natural encontrada no Oceano Atlântico e só a 8ª, então, como eu já disse, encontrada nesse estado no mundo. Bom, mas o que me importa uma baleia natural no fundo do oceano? Bom, muitas pessoas acham que essas baleias, elas simplesmente morrem e vão cair na praia, né? E ser um estorvo para os prefeitos das regiões costeiras, né? Mas, na verdade, não. A maior parte das baleias, ela afunda em mar profundo. E o mar profundo, ele é um local onde a escassez de alimento é um fator super importante, né, para a evolução dos organismos nesse ambiente. Então, basicamente, né, os organismos que vivem nas regiões profundas, eles evoluíram no sentido de aproveitar cada pedaço, cada partícula de matéria orgânica que cai lá para o fundo. Então, quando cai uma baleia, né, a chuva de detritos, né, de fitoplâncton e zooplâncton, ela geralmente é muito consumida ao longo da coluna d'água e, quando cai lá embaixo, cai em quantidades muito pequenas e em qualidade muito ruim. Né? Imagina uma baleia. A baleia é um maná que veio dos céus, né? É uma baleia inteira, completa, com muita gordura, muita carne, os ossos, né? 60% dos ossos da baleia, eles são formados por lipídios e colágeno. Então, são materiais extremamente ricos, né, em energia e são importantes para esse organismo. Então, todo um processo evolutivo se formou em torno das baleias, né? Não só dos animais, mas também dos micro-organismos. Então, como o Eugênio diz, né, a biotecnologia também se aproveita, né, desses animais que evoluíram em condições extremas, né, para, então, tentar encontrar produtos, né, que estão escondidos no genoma desses organismos e que podem ser de extrema utilidade para a gente. E existem alguns produtos desses que saíram dessas baleias. Enfim, o que a gente encontrou, então? Essas baleias aqui, desculpa, está em inglês, whale fall, quer dizer, é uma carcaça de baleia, uma queda de baleia, né, no mar profundo. Nós encontramos, para vocês terem uma ideia, então, a baleia mais profunda, aqui está São Paulo, porque eu não consegui colocar no Google. Mas, então, olha, veja, um ecossistema pequeno, muito pequeno, né, onde vocês veem esses tapetes microbianos, né, esses tapetes brancos microbianos, né, todos esses organismos extremamente diferentes. Esse organismo aqui, lembre-se dele, esse vermelho, que está se encolhendo, é um organismo que eu vou mostrar, mas que são importantes. Então, essas vértices é uma baleia relativamente pequena, e toda uma comunidade se formando dentro dos ossos, mas também ao redor dos ossos. Então, imagina um ecossistema, um habitat muito pequenininho, de apenas alguns metros quadrados, né, abrigando essa quantidade de organismos ao redor. Bom, nós coletamos esses organismos, né, para estudo, né, durante os nossos mergulhos, né, processamos parte desse material no Yokosuka. Então, vocês veem aí esses anelídeos, né, são parentes das minhocas, né, vermelhas aí, esses caramujos, né, que são muito importantes, aí são interessantes do ponto de vista científico. Nesse local, né, das espécies de animais, nós encontramos mais de 40, né, e todas essas espécies são novas para a ciência. Então, eu tenho um sistema extremamente pequeno, né, e eu tenho várias espécies aí que nunca foram antes descritas pela ciência. Então, isso mostra, né, que ainda tem muita coisa para a gente descobrir, né? Muita coisa ainda tem que ser feita, mas o que a gente descobriu é que
existem organismos nesses locais que eles são aparentados com outros, por exemplo, do Pacífico, né? Então, a gente conseguiu fazer relações filogenéticas e biogeográficas que mostram como esses ambientes eles podem estar conectados, né? Como o oceano funciona, né? Que é muito interessante, né? Esses organismos todos, aí, como vocês veem, são todas espécies novas, né? E várias delas a gente já descreveu. Por exemplo, uma delas, né, são organismos que são especializados na degradação de ossos. Ora, né, que coisa estranha, né? Organismos especializados, sim, né? Esses organismos, por exemplo, o Osedax, né, que é esse verme anelídeo, né, que eu falei que é parente da minhoca, vocês estão vendo aí na figura, ele é chamado de verme zumbi, né, porque ele vive entre os mortos, né? E ele é especializado em degradar os ossos. Esses organismos, eles possuem uma bomba de prótons, né, que acidifica o meio e degrada a matriz óssea, né? E esse tecido verde, ele é um tecido que absorve, né, o colágeno e o lipídio dos ossos, né? E existem bactérias simbiontes nesses tecidos que, então, ajudam, então, a passar os nutrientes para esse organismo. Esse organismo que vocês estão vendo é uma fêmea, né? É uma fêmea, essa parte branca aí é o ovário dela, ele tem um tronco, que é essa parte tubular, e vocês estão vendo uns pontinhos brancos que são os ovos, né, que estão saindo. Esses organismos possuem machos anões, então ela tem um harém de machos anões, né, o que, de certa forma, é importante para que não haja competição por alimento entre as fêmeas e os machos. Então, as fêmeas são grandes, produzem uma prole gigante, e os machos são pequenos, produzem só espermatozoides, que são muito pequenininhos, para, então, fecundar os ovos das fêmeas, né? Então, é uma estratégia aí, ter um macho anão, né? Vários machos anões, né? Para, então, não competirem com o osso, que é um alimento limitado no sistema. Outro organismo importante é esse caramujo, né? Então, esses dois a gente descreveu, né? O Osedax, por coincidência, os dois são brasilienses, né? O caramujo comedor de ossos, que é a Rubispira. Também é um organismo que só tinha sido encontrado no Pacífico até esse presente momento, a esse momento do cruzeiro, perdão. E ele tinha sido encontrado, foi só a segunda vez que encontrou esse organismo fora do Pacífico. Bom, e aí eu queria mostrar como uma coisa puxa a outra, como uma coisa está conectada com a outra, né? O professor, o doutor Eugênio mostrou, né, que a gente encontrou, né, na segunda pernada, exudações de asfalto, né? E esse asfalto, né, na verdade, a pessoa da Petrobras, o Fernando, né, ele falou que a gente não poderia chamar de asfalto, e eu estou chamando de asfalto aqui porque foi cunhado, né, entre nós pesquisadores, que isso eram exudações de asfalto, na verdade é um óleo que está no formato, ele está meio solidificado por causa da temperatura, e esse asfalto, ele tem vários organismos associados, mas fato é que essas exudações de óleo, né, elas são importantes, porque elas também podem ser um local de crescimento de organismos especializados na degradação de hidrocarbonetos leves, né? Quando a gente traz para a superfície, então, você vê que esse asfalto, esse óleo começa a ficar mais fluido, né? E ele começa a ter esse comportamento aí, começa a derreter, né? Entre aspas. Mas existem animais, então, que vivem do petróleo. Mas o que tem a ver isso com a minha baleia? Tem a ver porque as baleias,
né? Baleias ou outros organismos vertebrados que tenham ossos, né? Essas exudações de óleo e gás, né? Que são os cold seeps, né? Como vocês estão vendo aí, e as fontes hidrotermais, né? Que estão geralmente associadas às cordilheiras aí mesoceânicas, eles têm uma evolução em comum, né? Então, a baleia, existem espécies que vivem nas baleias, mas que também vivem nessas fontes hidrotermais e também vivem nessas exudações de óleo e gás. Então, eu quero mostrar aqui que o estudo da baleia, ela leva, então, ao melhor compreensão dessas outras espécies que vivem nesses ambientes muito específicos e que possuem uma coisa em comum, que é a produção primária por quimiossíntese, independente da energia solar, né? Então, muito interessante isso, e nós achamos esses CIPs lá. Infelizmente, nós não conseguimos ficar por muito tempo nos CIPs, então não conseguimos ter uma ideia melhor, né, da comunidade, mas chegamos... Professor, ainda temos 5 minutos. Tá, ok. Bom, enquanto isso, né, 5 milhões de anos atrás, a gente encontrou um crânio fóssil de uma baleia, né? Então, provavelmente, essa baleia, há 5 milhões de anos atrás, ela estava sendo colonizada por aqueles organismos que eu mostrei que estão colonizando no presente, né? E essa é uma outra serendipidade, e é uma coisa que eu acho que só com o vídeo nós não conseguiríamos ver. Felizmente, o observador que estava ali no mar profundo conseguiu ver esse crânio de baleia e foi descrito como uma nova espécie de baleia, Africanacetus gracilis, uma espécie de baleia bicuda, né? É uma espécie que não existe mais, obviamente, mas que foi fossilizada através da deposição de uma crosta ferromanganesífera, a qual o Dr. Frazão falou, né? Então, interessante, a crosta polimetálica, ela preservou o osso, que ficou por mais de 5 milhões de anos, até ser descoberta num cruzeiro, né, aqui no Brasil. Então, aí vocês estão vendo, né, que foi datada justamente através, né, da espessura dessa camada de ferro-manganês. Então, olha que interessante, né? Lá atrás, você tinha o mesmo processo, e a gente tem evidências que essa colonização de ossos, ela ocorre não só com baleias, ela foi potencializada há 30 milhões de anos atrás, quando as grandes baleias oceânicas surgiram, mas elas já existiam desde a época dos plesiosauros. Então, os plesiosauros já eram colonizados por esses organismos. Bom, e aí eu passo, então, né, para a pesquisa e o benefício para a sociedade. Justamente, a gente, como o professor, o doutor Eugênio mostrou, né, a gente teve a oportunidade, e obviamente o Serviço Biogeológico Brasileiro tem feito um trabalho extraordinário, né, no estudo dessas crostas ferro-manganesíferas, mas, como foi citado, a gente conseguiu ver melhor esse ambiente, né? Não só a espessura da crosta, coletar a crosta in situ, né? Mostrando de onde ela veio, mas também mostrar toda a fauna que coloniza esses locais, né? Então, é uma coisa importante, eu já estou acabando, que se conheça esses hábitats, né? Para que a gente possa fazer uma exploração sustentável desse local, né? Vocês veem aí espécies provavelmente de importância comercial, né? E esse ambiente sensacional, que é o ambiente ali da elevação de Rio Grande, com todos esses minerais, e aí ó, sendo coletado um pedaço desse local, e essas crostas ferromanganesíferas que são importantes, como foi falado pelo Dr. Eugênio. Só para quase terminar aqui, então, o Dr. Eugênio já falou, né? São crostas ricas em minerais ETEC, né? Importantes para a indústria verde.
né? A exploração com o Xinkai permitiu a gente avançar no conhecimento em tais áreas, e aqui na universidade ela gerou outros projetos importantes na esteira, né? Como o Marine Tech e o atual que está em vigência, que é o projeto Emerge, né? Que lida com essas crostas e ferro-manganesífero, né? Ela contribuiu também para o pedido de aumento da ZEE, junto à Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU, né? Contudo, a gente descobriu que ela também abriga uma fauna rica e frágil, né? Só para considerações finais, né? O uso de submersíveis, aí no caso tripulados, ele é extremamente importante para a pesquisa nas regiões profundas, né? Que compreende cerca de 90% do oceano. A presença humana, ela é muitas vezes capaz de perceber nuances, né, que nem sempre podem ser vistas em imagens ao vivo. E, para vocês terem uma ideia, apenas alguns mergulhos eles podem ter uma importância de longo prazo para entender como funciona o nosso planeta, né? Só para falar que eu mostrei uma fração do que foi feito, né? Na verdade, os trabalhos mesmos, eles estão, a maioria deles estão publicados, alguns ainda a gente tem que publicar, mas a importância, né, de se colocar recursos para que a gente tenha um entendimento melhor do planeta e também de questões econômicas. Aqui é a mesma imagem do que o Eugênio mostrou, estamos nós dois aí na imagem, né? O Eugênio ali de jaqueta amarela e eu de camiseta preta, foi muito legal, e eu agradeço aí, e fico à disposição para quem quiser me contactar aqui no Instituto, e para conversar sobre isso, e para trocar ideias aí de novos projetos. Muito obrigado.